Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Vamos continuar agora com a nossa sequência de vídeos. Essa é a parte 2 sobre haletos orgânicos. Nesse vídeo, nós trataremos de propriedades físicas de haletos orgânicos e de algumas regras de nomenclatura da IUPAC para nomearmos essa classe de compostos. Como nós vimos no vídeo 1, os haletos de alquilas são caracterizados por uma ligação carbono-halogênio. Essa ligação carbono-halogênio pode ocorrer pela sobreposição de orbitais sp3, sp2 ou sp do carbono, dependendo da natureza do carbono, né? E como orbital sp3 do halogênio. A ligação CX, ou seja, carbono-halogênio, ela é polar, resultando em um dipolo permanente. Essa polaridade, quando você aqui representada, polar nesse sentido, tá? O halogênio, qualquer um deles, flúor, cloro, bromo, iodo, qualquer um deles, é mais eletronegativo do que o carbono. Consequentemente, os elétrons da ligação ficam distribuídos de forma desigual, de modo que a maior densidade eletrônica tende a se deslocar em direção ao halogênio, deixando o carbono parcialmente deficiente em elétrons. Essa deficiência é representada aqui por uma carga parcial positiva, por essa letra delta, tá? Grega, e o halogênio com a carga parcial negativa. Existe uma propriedade física chamada momento de dipolo μ, que é o produto da carga vezes a distância entre os dois núcleos. Esse momento de dipolo é uma medida da polaridade da molécula, tá certo? Da ligação e, consequentemente, isso impacta na polaridade da molécula. A polaridade da molécula pode ser calculada como diretamente ligada ao momento de dipolo total da molécula, que seria a soma desses momentos de dipolos parciais que nós já discutimos no nosso... Já discuti isso bastante no meu livro, no capítulo 1 do meu livro. Vocês vão encontrar nos livros textos uma representação desse momento de dipolo por um vetor que vai do centro positivo para o centro negativo. Ocorre que, pela recomendação da IUPAC, a direção do vetor dipolo deve apontar da carga negativa para a carga positiva, como mostrado aqui. Essa é a representação correta sugerida pela IUPAC. A convenção oposta, ou seja, do positivo para o negativo, aquela seta vermelha que eu tinha mostrado, ela é encontrada em muitas referências, todavia esse uso deve ser desencorajado. Fica, então, essa informação para vocês, que é muito relevante. Vocês vão encontrar essa referência original, isso foi recomendado pelo IUPAC em 1988, tá? Ou seja, quase 40 anos, há 26 anos. A versão em português deste livro está com a referência completa ao final deste vídeo, e essa tradução foi feita pela Sociedade Brasileira de Química e Sociedade Portuguesa de Química. Tá? Então, destaco isso para vocês, porque vocês vão encontrar sempre o contrário, né? Essa seta do positivo para o negativo, que não é recomendado pelo IUPAC. E nesses vídeos nossos, sempre nós adotamos com rigor as regras da IUPAC. Um pouquinho mais sobre quais são as consequências dessa ligação CX, porque isso impactará sobre a reatividade dos haletos orgânicos. O comprimento da ligação, ela aumenta com o raio. Isso é mais ou menos óbvio, né? Se o raio de X aumenta, o comprimento da ligação aumenta. Então, nós podemos observar aqui, olha, flúor é um elemento menor do que o cloro, menor do que o bromo e menor do que o iodo. Não vou apresentar para vocês aqui esses raios atômicos, estão disponíveis em qualquer tabela periódica, mas vocês já conhecem da tabela periódica. O flúor está no topo da coluna e o iodo bem mais abaixo. Então, você observa que o comprimento dessas ligações em picômetro
ela é 139 para carbono flúor, 178 para carbono cloro, 193 para bromo carbono e 214 para iodo carbono. Outro fator associado à ligação, tá, é a energia de dissociação, ou seja, a quantidade de energia necessária para que essa ligação seja rompida. Ela diminui com o raio de X. Na medida que o X, ou seja, que o elemento aumenta, essa ligação ela diminui. Então, para carbono flúor é 456, no caso do cloro, quilojoules por mol, tá, gente? Essa é a unidade de energia para dissociação. 351 no caso do carbono cloro, 293 bromo e 234. Vocês observam que isso diminui. Quanto ao momento de dipolo, que é uma medida da polaridade dessa ligação, tá? Vocês observam, como eu já havia dito, o momento de dipolo é carga vezes distância. A carga, então, a unidade da carga, né, é Coulomb, e a distância é dada em metro, no sistema internacional. Nesses casos aqui, olha, você vê que a variação ela não é consistente, você passa do flúor para o cloro, aumenta ligeiramente, quando passa para o bromo, diminui, e quando passa, aumenta, desculpe, né? Quando você passa para o cloro, aumenta, quando você passa para o bromo, agora diminui, e outro diminui um pouco mais, tá? Porque, na realidade, como é um produto do tamanho e vezes a carga, e essa carga está relacionada com a eletronegatividade, tá certo? Então, no final das contas, essa multiplicação aí, esse produto, vai dar esses valores. Mas se esse valor é grande, é pequeno, afinal de contas, nós estamos aqui com 10 a menos 30, fica difícil até de comparar. Existe uma outra unidade usual, que nós já discutimos no capítulo 1 do meu livro, tá? Que é a unidade debye. No capítulo 1, na página 14, 15 do meu livro, eu discuto isso. É uma unidade onde 1 debye corresponde a 3,33 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Tá? Mas isso não significa muito, né? Na realidade. Mas vamos comparar com a água. A água é um composto reconhecidamente polar, do ponto de vista, quando nós tratamos dessas suas propriedades físicas. É um solvente polar. Polaridade da água, 6,14 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Então, vocês observem que a polaridade desses compostos, né, haletos de metila, ela é aproximadamente aí da mesma ordem de magnitude da polaridade da água. Claro que a polaridade dos compostos, como um todo, vai variar em função do grupo alquila também. Bom, só revisando então, pessoal, o momento de dipolo de uma ligação entre o carbono e um outro elemento qualquer, não necessariamente um halogênio, pode ser entre o carbono e hidrogênio, carbono, oxigênio, seja lá qual elemento for, ele é dado pelo produto da carga parcial em coulomb vezes a distância em metro que separa as duas cargas, ou seja, entre a distância entre o núcleo dos dois elementos, do centro positivo e do negativo. Tá? Para vocês fazerem uma comparação com o que nós tínhamos visto no slide anterior, o raio covalente, atômico covalente do flúor é 58, do cloro aumenta para 99, 114 para o bromo, 133 para iodo. Para fins de comparação, o carbono é 77 e o hidrogênio 30. O momento de dipolo depende da carga. Essas cargas dependem da diferença de eletronegatividade entre os elementos, e a escala de eletronegatividade mais utilizada é a eletronegatividade de Pauling, Linus Pauling. No caso do flúor, que é o elemento mais eletronegativo, 3,98, reduz para 3,13 no caso do cloro, 2,96 bromo, 2,66 no caso do iodo, para fins de comparação 2,55 no caso do carbono e 2,22 no caso de hidrogênio. Observe que o carbono
é menos eletronegativo de que qualquer um dos halogênios, consequentemente, todas as vezes que o carbono estiver ligado a um hidrogênio, ele terá uma carga parcial positiva. Isso terá impacto, será importante para reconhecermos, para identificarmos, para compreendermos como o mecanismo de uma reação vai se processar. Carbono com carga parcial positiva sempre vai tender a reagir com uma espécie negativa. Nós vamos dizer, então, que o carbono vai ser um eletrófilo. Nós vamos introduzir esses conceitos mais adiante, tá? Fica aqui um pequeno resumo para vocês. Falando um pouquinho agora das propriedades físicas de alguns compostos orgânicos halogenados, essa tabela é do meu livro, a tabela é o quadro, né? 7.2 do meu livro de Química Orgânica, e aqui eu faço a comparação para vocês, por exemplo, dos aletos de metila, clorometano, bromometano ou iodometano. Então, na medida que você passa de cloro para bromo para iodo, a massa desses elementos aumenta. E nós temos um impacto nas temperaturas de ebulição, na densidade, como nós vamos ver. Por exemplo, clorometano, ele é um gás, temperatura ambiente, temperatura de ebulição menos 24. Quando você aumenta a massa, tá, colocando, em vez de cloro, bromo, a temperatura de ebulição já é 5 graus. Continua sendo um gás a temperatura ambiente. E no caso do iodo, ele é sólido a temperatura ambiente e entra em ebulição a 43 graus. Observe que a densidade do iodeto de metila é 2,21, 22, 28. No caso da água, como referência, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, a 25 graus, tá? Quando você passa para o haleto de etila, você aumentou agora, em relação ao haleto de metila, 14 unidades de massa atômica. A temperatura de ebulição aumenta, nós já vimos isso anteriormente, mas continua sendo um gás a temperatura ambiente. Quando você passa para o bromo, a temperatura de ebulição passa de 12,5 para 38, e no caso do iodo, para 72. Você observa que o brometo de etila, ou bromoetano, sendo líquido, a densidade é 1,44 e o iodeto correspondente 1,93. Você observa que os iodetos, o iodo tem a massa atômica maior, tá, do que o bromo, então isso tem um impacto na densidade, porque os iodetos são muito mais densos. Quando nós passamos agora a ter dois halogênios, você observa que agora a massa do composto, massa molar, aumenta, e você tem aqui agora, no caso do diclorometano, densidade, temperatura de ebulição 40, quando você passa para o dibromo 99, para o diodo 186, aumentando as massas, tá? A temperatura de ebulição aumenta. Um aumento correspondente também, tá? Essa temperatura de ebulição tem a ver com a massa e tem a ver com as forças de interação também, tá? Que está diretamente ligado com a polarizabilidade desses halogênios, que aumenta de cloro para bromo para iodo. Não vamos discutir isso em detalhes aqui. Estou apontando aqui no caso da densidade. Composto de cloro tem 1,34, o correspondente de bromado 2,49, de iodado. Vocês estão vendo a influência aqui, tá? Aí eu tenho outros exemplos aqui, no caso do clorofórmio, temperatura de ebulição do clorofórmio 61 graus aproximadamente, densidade 1,49, o bromofórmio, o tribromometano, se aumenta para 151, densidade aumenta e a densidade aumenta. Aqui você tem uma figura de um frasco de diclorometano, triclorometano e tetraclorometano. Um exemplo aqui para ilustrar, são reagentes muito comuns em nosso laboratório, em qualquer outro laboratório. Eu coloquei aqui ainda um haleto de vinila, e essas propriedades são sempre, variam na mesma direção, ou seja, quanto mais halogênio, maior a densidade, tá? E maior a temperatura de ebulição. Eu coloquei aqui, para fins de comparação com vocês, o clorobenzeno, tá? O haleto de fenila, ou seja, o halobenzeno. No caso do clorobenzeno, temperatura de ebulição 131, no caso do bromo 156, no iodo 188. E as densidades aumentam de 1,11, 1,50, 1,84. Então fica aqui essas informações gerais
sobre o impacto da presença de halogênio sobre a densidade desses compostos. Importante destacar também que compostos halogenados são pouco solúveis em água, tendo apenas carbono, hidrogênio e halogênio, quero dizer, né? Nós vamos agora fazer uma experiência mostrando como que o diclorometano, um composto halogenado, ele é mais denso que a água e não se mistura com a água. Pode acrescentar, por favor. Agora eu vou dar um zoom, você vai ver, ele não se mistura com a água e forma aqui duas camadas. Isso. Sacode um pouquinho o vidro, isto, pronto. Vocês observam claramente que são duas camadas, tá? Sendo que o mais denso fica na parte inferior. Isso acontece da mesma forma para o clorofórmio e para o tetraclorometano. Nós vamos continuar essa experiência agora colocando um outro solvente que também é muito pouco solúvel em água, mas que é menos denso que a água, ou seja, densidade menor que 1. Esse é o acetato de etila. Pode acrescentar, por favor, Jonathan? Então, vocês estão vendo aqui agora, olha, que está acrescentando, e vocês observam que esse outro solvente, que é o acetato de etila, da classe dos ésteres, ele também não dissolve, forma uma camada superior, enquanto o diclorometano ficou na camada inferior. Com isso, a gente ilustra a questão da solubilidade dos compostos orgânicos e também de suas densidades relativas em relação à água, né? É isso. Estamos quase chegando ao final desse vídeo. Vamos falar agora sobre a nomenclatura de compostos halogenados de acordo com as regras da IUPAC. A referência está indicada aqui para vocês. Vocês também encontram essa referência citada ao final desse vídeo. É importante que, caso você não tenha visto, que você olhe no nosso canal os vídeos sobre nomenclatura de alcanos, que forma a base para a nomenclatura de todos os outros compostos, tá? Existem vários tipos de nomenclatura da IUPAC e, no caso dos compostos halogenados, eles podem ser nomeados de duas maneiras. Uma conhecida como nomenclatura substitutiva, onde, nesses casos, nós usamos os prefixos bromo, cloro, fluoro, observe que não é flúor, como às vezes aparece de forma errônea em alguns textos, é fluoro, ou iodo. E um prefixo multiplicativo adequado, se requerido, né, seguido do nome do composto. Nesse caso, se o composto tiver 2 bromos, o prefixo multiplicativo é dibromo, se forem 3, tribromo, e por aí, tá? Esse método, ou seja, a nomenclatura substitutiva, fornece o que é denominado, de acordo com a última edição das regras de nomenclatura da IUPAC, de 2014, é denominado nome IUPAC preferido, tá? Do inglês, nós traduzimos para o português, então nós chamamos de NIP, tá? Nome IUPAC preferido. Porque o composto pode ter mais de um nome recomendado pelo IUPAC, mas um deles é sempre o preferido. E no outro caso, uma nomenclatura denominada nomenclatura de classe funcional, anteriormente denominada de nomenclatura radicofuncional, que também erroneamente muitos textos às vezes denominam de nomenclatura não sistemática, mas é um sistema de nomenclatura da IUPAC. Nesse caso, da nomenclatura de classe funcional, ou como antigamente radicofuncional, os nomes são formados pelo prefixo brometo, cloreto, fluoreto ou iodeto, seguido da preposição de e do nome do grupo orgânico, precedido, se necessário, de um prefixo multiplicativo, caso haja mais de um desses halogênios. Esse método é usado apenas para estruturas simples e com um tipo apenas de halogênio. Caso você tenha um composto com um átomo de cloro e um bromo, é impossível você dar o nome de acordo com esse sistema de nomenclatura de classe funcional. Só para recordar para vocês aqui, então, no caso da nomenclatura substitutiva, o elemento flúor ele é citado como prefixo, como fluoro, o
cloro, o bromo como bromo e o iodo como iodo. No caso da nomenclatura de classe funcional, anteriormente denominada radicofuncional, o flúor é chamado de fluoreto mais a preposição de, cloreto mais a preposição de, brometo mais a preposição de, iodeto mais a preposição de. Tá? Destacando aqui que a nomenclatura substitutiva é a preferida. Vamos então ilustrar o que nós acabamos de dizer. No caso do CH3F, pela nomenclatura substitutiva, onde um átomo de hidrogênio foi substituído por um átomo de flúor, fluorometano. Observe que entre o nome do halogênio e da cadeia principal não há espaço, não há hífen. Este é o nome e o PAC preferido. Pela nomenclatura, pelo outro sistema de nomenclatura, nós dizemos o nome do elemento, fluoreto agora, preposição de metila, fluoreto de metila. No caso desse composto com 3 átomos de carbono, o hidrocarboneto original era o iodo, um átomo de hidrogênio foi substituído por um átomo de iodo, então nós temos o iodopropano, um nome só, sem hífen, sem separação. Pelo outro sistema de nomenclatura, tá? Iodeto, preposição de propila. Mais um exemplo, aqui agora nós temos 2 átomos de cloro, o hidrocarboneto original é o etano, no átomo de carbono um hidrogênio foi substituído por um cloro, a mesma coisa no carbono 2. Então nós numeramos a cadeia 1, 2, 1,2 dicloroetano. É o mesmo sistema de nomenclatura dado para os alcanos que nós vimos anteriormente. No outro sistema de nomenclatura, dicloreto, são 2 átomos de cloro, etileno, porque CH2 é etileno, e o único jeito de adicionar 2 átomos de cloro no etileno é um em cada carbono. Então, dicloreto de etileno é um nome que não é recomendado pelo IUPAC, não é o preferencial. Nós temos agora esse composto, tá? Em que o átomo de cloro está no carbono 2, o hidrocarboneto principal é o propano. Veja as regras de nomenclatura para alcanos, por favor. Então, nós numeramos 1, 2, temos o cloro no carbono 2, 2 cloro. Aqui você tem um grupo metila no carbono 2 hífen, metilpropano. Observe a maneira de escrever o nome, tá? Você tem um número separado da letra por um hífen, tá? E entre o último grupo e o nome do hidrocarboneto principal, que é o propano, não tem separação alguma. Aqui, usando outro sistema de nomenclatura, tá? Cloreto, tá? D, e o grupo terbutil. Esse é o nome do grupo terbutil, que também não é o nome preferido pelo IUPAC, tá? Ou seja, o NIP é esse daqui de cima. Mais um exemplo. Aqui nós temos, considerando o benzeno como o composto principal, a estrutura principal, você tem CH2Br, tá? CH2Br, esse é um grupo complexo, porque se fosse CH3, era metil, tá? Metilbenzeno, mas ligado ao metil tem um átomo de bromo. Então o nome de CH2Br é bromometil. Como é um nome complexo, vem entre parênteses, bromometil benzeno. Este é o nome e o PAC preferido. Ou brometo de benzila. O grupo, nós já vimos anteriormente, nos outros vídeos de nomenclatura de hidrocarbonetos, o grupo alquil aqui é chamado de grupo benzil ou benzila. Brometo de benzila, tá? Ou se nós podemos ainda considerar esse composto como sendo derivado do tolueno. O tolueno é o fenil CH3, mas ligado ao CH3 do tolueno, tá? Nós temos um bromo. Então, você coloca essa letra grega alfa bromo tolueno, para dizer que o bromo está ligado no carbono sp3 do tolueno. Você observa que você tem aqui 3 tipos de nomes, todos recomendados pelo IUPAC, mas para evitar a confusão e para simplificar o sistema de nomenclatura, isso vem sendo feito ao longo aí, das décadas, tá? A IUPAC estabeleceu nas últimas regras o que ela chama de nome IUPAC
preferido. Então, vamos sempre ficar em mente com o nome IUPAC preferido, mas temos que ter conhecimento dos demais nomes também. Aqui eu tinha colocado o tolueno, já tinha explicado para vocês. No caso do tolueno, a numeração do tolueno começa pelo carbono onde está ligado o CH3. O CH3 é chamado de, identificado por essa letra grega alfa. Daqui você tem alfa-bromo, né? E caso você tivesse aqui, por exemplo, um cloro nesse carbono, esse aqui seria o 3-cloro-tolueno, tá? Mas não seria o nome IUPAC preferido também não. Tá? Nós somos gratos ao professor Dr. Claudinei Andrade Filomeno pelas sugestões e correções feitas durante o preparo desse vídeo. Para saber mais, você pode ver o nosso livro, Química Orgânica, uma introdução à Química Orgânica. A referência da IUPAC também se encontra aqui para você. Referência 4 também é da IUPAC, onde você pode aprender mais detalhes sobre tudo que nós falamos nesse vídeo. Não perca o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, para dar apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado.